vou fazer as orientações da introdução alimentar para você exatamente da mesma forma como eu faço com as minhas mães aqui no consultório, para que você se sinta segura e tranquila para fazer a introdução alimentar da forma como recomenda a Sociedade Brasileira de Pediatria e de uma forma que atenda todas as suas necessidades, tá? Primeira coisa que eu quero deixar claro. A introdução alimentar ela deve ser participativa, ou seja, a gente deve dar uma certa autonomia para o bebezinho, segurar os alimentos, levar na boca, e é por isso que o bebezinho precisa ter sinais de prontidão, sinais de que ele está pronto para a introdução alimentar. Então, como a gente sabe que o bebezinho está pronto para a introdução alimentar? O bebezinho já tem que ter aprendido a sentar com apoio, ele já tem que ter 6 meses e tem que ter demonstrado interesse pelos alimentos. Se o seu bebezinho foi um bebezinho prematuro, nessa hora vale a idade corrigida do seu bebê. Então, 6 meses, posição sentadinha, seja no cadeirão, né, ou aquelas cadeiras que tem um suporte para que o bebezinho fique um pouco mais alto na altura da mesa, e interesse por alimentos. Percebeu que seu neném tem sinais de prontidão, seu pediatra já autorizou a introdução alimentar, tenha paciência. Às vezes a gente espera que o bebezinho come logo uma pratada de uma vez, e na maioria das vezes isso não acontece, porque até os 6 meses o bebê é acostumado somente com leite, então ele consome ou leite materno ou fórmula, mas o sabor é sempre semelhante. Então quando ele reconhece novos alimentos, é normal que no começo ele estranhe, que ele cuspa, joga para fora, às vezes ele come bem e às vezes ele não come quase nada. Então, fique tranquila, não crie grandes expectativas e tenha em mente que o principal alimento do bebê até 1 ano de vida ainda é o leite. Você não precisa fazer nenhuma restrição em relação ao leite. Então, o mamá segue livre demanda e os alimentos são complementares. Se o seu bebezinho aceitou bem os alimentos, ótimo. Se não aceitou bem, mamá e vida que segue, sem grandes expectativas para não se frustrar, tá? Segunda coisa, os utensílios que são importantes. É importante então que o seu bebê tenha um cadeirão ou uma elevação para a cadeira com cinto de segurança para que ele possa chegar perto da mesa. É importante que você tenha uma panela com revestimento cerâmico ou uma própria panela de cerâmica para evitar que aditivos químicos que são prejudiciais à saúde do seu bebê sejam transferidos por alimentos. É importante também que todos os utensílios que você use para colocar alimentos aquecidos para o seu bebê sejam livres de bisfenol A. O bisfenol A é uma substância tóxica, potencialmente cancerígena e que não deve estar presente na nossa mesa. Então você pode escolher ou recipientes que sejam de vidro, de inox, de cerâmica ou até de plástico, mas que seja plástico livre de bisfenol A. Isso é super importante. Aí agora a gente já está pronto para a introdução alimentar do seu bebê. Em relação aos métodos, qual método escolher? Hoje a gente vê na internet, vê nas redes sociais, tanta coisa, método BLW, método Bliss, introdução alimentar participativa, a gente fica louco. Vou falar para vocês a minha opinião. A minha opinião é que o método deve nos atender e não a gente deve atender ao método. Então você deve escolher o método que você acha que se encaixa melhor na sua rotina, na sua dinâmica de família. Talvez você queira praticar o BLW e você é uma mãe com tempo, com toda a disponibilidade do mundo para cozinhar e é só você que vai cuidar do seu bebê. O BLW é um método excelente nessa situação. Mas se o seu bebezinho precisa ir para a creche, para a escolinha ou tem vários cuidadores, pode ser que este não seja o melhor método para você. Então escolha o método que você acha que vai te atender melhor. Lembrando que com segurança, aplicado da forma correta, todos os métodos são autorizados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. O método BLW é aquele método que consiste em oferecer os alimentos para o bebê de forma que ele consiga pegar com as próprias mãozinhas e levar na boca sem a ajuda de um adulto. É importante para o método BLW que você esteja muito atenta para cortar os alimentos e preparar os alimentos de acordo com o desenvolvimento do seu bebê. Por exemplo, no início da introdução alimentar, por volta do 6º mês, é muito provável que ele não vai fazer movimento de pinça, então você não vai conseguir oferecer alimentos pequenos ainda. Então qualquer alimento que você for oferecer vai ter que ser em forma que ele consiga segurar com a mãozinha fechada. Então, o brócolis, a couve-flor, a cenoura cozida cortada em palitos, as frutas ele vai conseguir segurar, mas o arroz, o feijão, esses alimentos, a carne, pode ser que você tenha que preparar em forma de bolinhos para que ele consiga segurar da forma correta.
Então, você preparando os alimentos da forma correta, cortando da forma correta, o método BLW é um método seguro. E você tem medo de seu bebê engasgar? Não tenha medo. Desde que você cozinhe bem os alimentos para que eles fiquem macios e ofereça da forma adequada, não existe risco. Então você deve oferecer de uma forma que seja macia para que o bebê consiga apertar com a gengivinha e engolir. Se eventualmente vai um pedacinho maior de alimento lá no céu da boca do bebê, ele devolve aquele alimento e cospe ou ele mastiga novamente e engole. O que é proibido nesse método? Oferecer alimentos que sejam duros, redondos e lisos. Por exemplo, tomate cereja, o milho inteiro, a maçã em pedaços, porque esses alimentos são durinhos e o bebê não consegue apertar com a gengivinha e ele pode escorregar direto para a glote e engasgar o seu bebê, tá? Fora isso, você pode se sentir seguro, pesquise todas as formas de cortar, de preparar os alimentos e você pode praticar o método BLW. A forma da introdução alimentar convencional em papinhas também pode ser aplicada. É a forma em que você prepara os alimentos cozidinhos e amassa para oferecer ao bebê com a colherzinha. Dessa forma, o bebezinho é alimentado com a ajuda de um adulto, mas ainda assim eu sugiro que você dê autonomia ao seu bebê para pegar aquele alimento, se sujar, fazer a bagunça. Isso estimula o desenvolvimento do seu bebê e aproxima, facilita o processo de introdução alimentar. Quando você for preparar o alimento em papinhas, você não precisa passar na peneira, bater no liquidificador. É importante que você conserve a fibra do alimento, porque também é importante para o desenvolvimento do trato intestinal do seu bebê. Então, amasse bem os alimentos e ofereça de colherzinha. Então, aqui a gente já vai para as dicas iniciais e agora ao preparo dessa comidinha e a todos os ingredientes que ela deve ter. Agora, vamos iniciar aos alimentos propriamente dito. Primeiro, é importante que você lembre que agora que o seu bebezinho consome alimentos, a água se torna indispensável. E a água deve ser oferecida sempre no copo. Pode ser o copo aberto, pode ser aquele copinho que tem um biquinho de silicone, pode ser o copo 360, que é aquele copo que vira e não derrama, nunca na mamadeira. Se o seu bebezinho usa mamadeira, a mamadeira deve ser usada para o leite. A água, que deve ser sempre água filtrada, ou água fervida, ou água mineral, deve ser oferecida no copo. Essa água deve ser oferecida após todas as refeições para limpar os resíduos de alimento, que ficam na boquinha do bebê após a refeição e também os intervalos. Então, deixa essa água no local que seja visível e você oferece várias vezes ao longo do dia. E agora, começando a introdução alimentar, ali por volta do 6º mês. Eu sugiro começar sempre pela fruta. A gente oferece inicialmente uma fruta uma vez ao dia. Pode ser de manhã, no meio da manhã ou no meio da tarde. E desfazendo mitos, toda fruta é permitida, certo? Então você pode oferecer qualquer fruta desde o início da introdução alimentar. O que eu sugiro? Que você escolha principalmente as frutas que são da estação. As frutas da estação, elas vêm mais saborosas, são mais baratas no mercado e tem menos agrotóxicos. Então escolha as frutas da estação e comece oferecendo uma fruta uma vez ao dia. Como nós já conversamos, essa frutinha pode ser amassadinha, você pode dar uma certa autonomia para o bebezinho pegar essa fruta. Aliás, as frutas são alimentos excelentes para o bebezinho conseguir pegar e levar na boca. Desde que você tire todas as sementes, porque lembra, as sementinhas são redondas, são lisas e tem risco de engasgo. Desde que você tire as sementes, você pode, por exemplo, descascar uma laranja e deixar o bebezinho pegar. Você pode lavar bem a casca das frutas, higienizar a casca das frutas e pode deixar o bebezinho pegar nas frutas com a casca. Aliás, em relação à higienização, tá aí um item super importante. É muito importante higienizar os alimentos que são consumidos com casca ou que a gente entregue com casca para o bebezinho consumir. Essa higienização pode ser feita com produtos que você compra já disponíveis e prontos, nos supermercados e sacolões, ou então você pode preparar as soluções com 1 litro de água e 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, deixa de molho por 15 minutos, depois passa para outra solução com 1 litro de água e 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aí o seu alimento está higienizado, você pode enxaguar em água corrente e oferecer para o seu bebezinho consumir. Então, nesses primeiros 15 dias vai ser oferecido somente uma frutinha uma vez ao dia. Outra dica importante, a principal fruta que eu acho que gera dúvida em relação ao método BLW, a oferta do bebezinho,
para que ele possa segurar com as próprias mãos, é a uva. A uva ela deve ser cortada em 4 no sentido do comprimento para evitar o engasgo, mas ainda assim a uva pode ser oferecida desde o 6º mês de vida, certo? Então agora vamos seguir adiante com a introdução alimentar. Depois de oferecer a primeira fruta por 15 dias, aí você já vai passar a oferecer a segunda fruta do dia e mais a comidinha do almoço, de forma que o seu bebezinho vai comer uma frutinha de manhã, uma frutinha à tarde e mais a comidinha na hora do almoço. Vai aí uma dica de ouro. Aprenda e acostume-se a dar alimentos para o seu bebê no horário em que ele estiver bem tranquilo. Então já vá ajustando a sua rotina para que você ofereça alimentos para o seu bebê assim que ele acordar. Se você for oferecer alimento para o seu bebê no momento em que ele está cansado, com sono, é muito provável que o bebezinho não vá aceitar, vá se irritar e que você se frustre. Então você pode ajustar a rotina mais ou menos assim. De manhãzinha ele mama, no meio da manhã você oferece uma fruta e aí provavelmente ele vai querer mamar e dormir um cochilinho de manhã. Quando ele acordar, já vai estar próximo da hora do almoço. Aí você oferece o almoço. No início da tarde, você dá o banhozinho, dá o mamar, faz o ritual de sono com seu bebê e ele adormece. No fim da tarde, você oferece a segunda fruta. Assim, você organizou a rotina para que seu bebezinho esteja sempre bem disposto no momento das refeições. Mas aí existe outra consideração importante. Rotina não quer dizer rigidez. Pode ser que em algum momento a sua rotina atrase ou adiante em uma hora, pode ser que seu bebezinho durma um pouquinho fora do tempo, não tem problema em relação a isso. Mantenha a rotina, mas não precisa rigidez de horários, tá? A partir do momento então que a gente começa a segunda fruta e a comidinha do almoço, já vou indicar para vocês quais são os ingredientes da comidinha e como deve ser feito o preparo. A comidinha do bebê, desde a primeira refeição, deve ter todos esses ingredientes. Um carboidrato. O carboidrato pode ser o arroz, a batata, a mandioquinha, o cará, o macarrão. Todos esses alimentos são do grupo do carboidrato e que dá energia para o seu bebê. Além disso, tem que ter sempre 2 verduras ou legumes, hortaliças de cores diferentes. Por exemplo, cenoura e chuchu, couve e beterraba, abobrinha e cambuchá. Ou seja, escolher cores variadas para essas verdurinhas. Não precisa colocar muitas verduras na mesma papinha. Por quê? Porque senão todas as papinhas vão ter um gosto semelhante, né? Então você pode escolher sempre 2 de cores diferentes. Tem que ter sempre também uma leguminosa. Do grupo da leguminosa nós temos o feijão, a lentilha, o grão de bico. Essas 3 leguminosas é importante que a gente deixe de molho antes do cozimento, porque na casca dessas leguminosas existem algumas toxinas que são indigestas e que podem atrapalhar a absorção de nutrientes da papinha do bebê. Então deixe de molho por 12 a 24 horas, enxague aquela água que ficou espumosa e aí vai uma dica de ouro. Você pode cozinhar esse feijão ou essa lentilha para vários dias. E aí você congela em forminhas de silicone, né, não de plástico, porque a gente quer evitar o bisfenol. Congela nessas forminhas, depois você vai ter um cubinho para cada refeição já preparadinho, sem precisar cozinhar feijão todos os dias. A ervilha é uma outra leguminosa que pode ser usada e que não precisa de cozimento e nem de deixar de molho. Você pode inclusive comprar a ervilha fresca congelada e oferecer para o seu bebê. Facilita a vida naquele momento de correria. Então aqui nós já passamos pelo carboidrato, pelas verduras e pelas leguminosas. É importante também que tenha uma proteína. Então desde o começo da introdução alimentar deve ter carne, seja bovina, suína, de frango, peixe ou ovo na alimentação do bebê. Ovo? Sim, o ovo também. O ovo é um alimento potencialmente alergênico e justamente por isso ele deve ser oferecido entre 6 e 9 meses de vida, porque neste momento nós temos uma janela imunológica em que os alimentos que são potencialmente alergênicos, como por exemplo o peixe, o ovo, o amendoim, eles devem ser oferecidos nessa época porque se evita a alergia posteriormente. O ovo, ressalto que nas primeiras vezes em que você for oferecê-lo, 2 ou 3 vezes, você cozinha esse ovo bem por 15 minutos para observar se o seu bebezinho não tem alergia. Mas sim, o ovo pode ser oferecido desde o início da introdução alimentar.
Além disso, é importante que o alimento do seu bebê contenha um fio de azeite extra virgem ou outro óleo vegetal. Na verdade, você pode variar entre todos os óleos vegetais, e temperos você pode usar a gosto. Então capriche no alho, na cebola, na cebolinha, cheiro verde, açafrão. Todos esses alimentos que tem no supermercado, temperinhos diferentes, pode caprichar. Tempero artificial de jeito nenhum, deve-se também evitar o sal. Ou seja, a comidinha do bebezinho deve ser bem temperadinha para que você não precise colocar sal nessa comida. Se eventualmente for preciso colocar sal, deve ser somente uma pitadinha. E tá aí uma dica importante: este é o momento de você diminuir a oferta e o consumo de sal pela família, para que o bebezinho, ao longo do processo de introdução alimentar, possa começar a se alimentar da comida que vocês comem também. Então este é o momento de diminuir o sal da família, para que depois, após um ano, quando o bebezinho já estiver comendo a comida de vocês, não haja uma sobrecarga no rim do bebezinho em relação à quantidade de sal, tá certo? Em relação ao preparo desses alimentos, né? Então a gente já passou por todos os ingredientes que deve ter na comidinha do bebê. Então, contendo todos esses ingredientes, você pode preparar de várias formas. Você pode, por exemplo, colocar um fio de azeite ou óleo na panela com cebola, alho, refogar um pouquinho de carne, colocar os demais ingredientes e deixar cozinhar. Depois de pronto, você amassa com um garfo. Você pode cozinhar tudo junto. Você pode cozinhar separado ou cozinhar na mesma panela em pedaços maiores, para que você possa amassar separadinho no pratinho do bebê. Nesse ponto, eu digo que bebê é igual gente grande. Pode ser que ele prefira os alimentos todos misturadinhos. Pode ser que ele prefira tudo separadinho em cada cantinho do prato. Observe o seu bebê, prepare de formas diferentes e observe de que forma ele aceita melhor. Se ele aceita melhor com os ingredientes misturados ou com os ingredientes separadinhos. Outra dica: você pode fazer a preparação do alimento na forma de BLW, por exemplo, um bolinho de arroz com feijão, uma coxinha de frango, um palitinho de cenoura e um raminho de brócolis? Pode. Mas se você tiver corrida, acostume-se a ter sempre na mesa da família um alimento, pelo menos, que o bebê consiga pegar. Então você pode, por exemplo, preparar a papinha do bebê e ter sempre à mesa uma tirinha de carne, ou uma coxinha de frango, ou um raminho de brócolis, de couve-flor, porque assim você faz uma introdução alimentar participativa. O bebê tem a possibilidade de compartilhar do alimento da família, come a papinha, mas também tem a oportunidade de explorar o alimento. Então essa é uma dica bacana. Então nós já passamos pelo ponto em que o bebezinho, ao 6º mês, começou com a introdução alimentar com fruta uma vez ao dia. Com 6 meses e 15 dias, ele já consome 2 frutas e a comidinha na hora do almoço. Aos 7 meses, nós vamos introduzir o jantar, de forma que o bebê vai ficar com 4 refeições principais e leite em livre demanda nos demais horários. Você pode perfeitamente conservar esses alimentos, não precisa preparar a cada vez que você for consumir. Então, quais são as dicas importantes? Os alimentos que você preparar e que forem conservados na geladeira, eles podem ficar por até 48 horas na geladeira. Então, no momento em que o bebê estiver comendo só o almoço, por exemplo, faz de um dia que dá para o outro. Você vai ver que os ingredientes rendem muito no final. E aquela papinha que era só um pouquinho de cada coisa, rende um tantão. Então você pode fazer do almoço que dá para janta, você pode fazer do almoço que dá para o dia seguinte, guardando na geladeira refrigerado, em recipiente livre de bisfenol A, tá tudo certo. Se render ainda mais, ou se você quiser congelar para mais dias, no freezer você pode congelar por até 30 dias, desde que você tenha alguns cuidados, né? Primeiro, recipiente livre de bisfenol A. Segundo, nunca descongelar em temperatura ambiente. Terceiro, depois de descongelar, nunca congelar novamente. Em relação ao descongelamento, ele pode ser feito de algumas maneiras. Ou você pode descongelar na geladeira, ou você pode descongelar no micro-ondas, ou você pode aquecer direto, né? Você pode pôr na panela com foguinho baixo, a panela tampada e deixando apurar lentamente essa comidinha, certo? Então não tem problema nenhum você congelar. Só evite a monotonia alimentar. Então, se você for fazer alimentos congelados para vários dias, varie as proteínas, varie o carboidrato, né? Faça algumas variações para que a comidinha não fique monótona, porque a monotonia também pode atrapalhar o processo de introdução alimentar.
Então você viu até esse ponto que a comidinha do bebê é quase igual a comida de gente grande. Arroz, feijão, carne, verdurinha. E a partir do 9º mês, o seu bebezinho também já pode começar a consumir alguns lanchinhos. Você vai ver que existem lanchinhos deliciosos que podem ser preparados para o seu bebê, com ingredientes saudáveis. O que é proibido para o bebê nesse momento da introdução alimentar? Açúcar, e açúcar em todas as suas variações. O açúcar ele é altamente obesogênico. Isso quer dizer que o açúcar que você oferece para o seu bebezinho na introdução alimentar pode causar obesidade na vida adulta. O açúcar é altamente viciante e o seu bebezinho tem um paladar que é uma folha em branco. Você ainda está ensinando o seu bebê a conhecer os alimentos. Se você ensina logo no início da introdução alimentar a consumir açúcar, você vai ter um problema. Seu bebezinho vai ter uma alimentação provavelmente com algumas dificuldades desde sempre. Então evite o açúcar completamente. Tanto mel, quanto mascavo, quanto demerara, nem um pouquinho de açúcar. E aí você me pergunta, mas então como eu vou adoçar os alimentos? Você pode preparar bolos, preparar vários alimentos que são adocicados com açúcar da própria fruta, por exemplo, usando banana, usando tâmaras, usando uva passa, usando ameixa seca. Então você pode usar esses alimentos naturais para trazer o sabor mais adocicado para o bebê, certo? E você vai ver que existe forma de fazer bolo de cenoura, bolo de banana, bolo de maçã, bolo com castanhas, dá para fazer panquequinha de banana, dá para fazer muffin, dá para fazer sorvetinho, picolé, ou seja, tem uma variedade enorme de alimentos que você pode oferecer para o bebezinho para complementar a oferta de fruta aí por volta do 9º mês de vida, mais ou menos, tá? Além disso, a gente deve evitar também os alimentos industrializados. Deve-se preferir sempre o alimento caseiro, né? Porque o alimento caseiro, seja feito em casa ou comprado na padaria, ele é mais saudável do que o alimento que vem embalado. Então, se por volta do 9º mês você começar a oferecer um pãozinho macio para o seu bebê, é preferível que seja um pão de batata, um pão feito por você, pela avó ou comprado na padaria, do que aquele pão de forma ou aquela bisnaguinha que ficou tantos meses naquela embalagem cheia de conservantes. Fora isso, de alimento industrializado, é permitido e aceitável que eventualmente o bebê consuma papinha industrializada, porque apesar de a gente achar que ela tem conservantes, ela não tem, ela é feita como se fosse uma conserva. Apesar de não ser o melhor alimento para ser oferecido para o seu bebê e de longe ter o sabor gostoso que tem uma comidinha caseira, essa papinha pode te ajudar no momento em que você for viajar ou que você estiver em algum ambiente e que não tem uma comidinha facilmente disponível para o seu bebê. Combinado? Além disso, pesquise bastante. Existem vários profissionais nutricionistas hoje em dia que têm dicas excelentes e receitinhas ótimas para você oferecer para o seu bebezinho desde sempre. E lembre-se, o seu bebezinho não sente falta daquilo que não conhece. O paladar dele é uma folha em branco. Então, neste momento, ele vai aceitar o que você oferecer e vai aprender a gostar do que você oferecer. Então, nada de oferecer porcaria para o seu bebê. O suco também é uma coisa que a gente vai reservar mais para frente. O suco pode parecer saudável, de certa forma até é, mas quando a gente prepara o suco, a gente tritura a fibra do alimento, acaba que o suco tem uma quantidade maior de açúcar do que a fruta in natura, e isso pode favorecer que o seu bebezinho tenha mais gases, tenha problemas intestinais, como por exemplo prisão de ventre, e pode atrapalhar a aceitação da própria fruta, porque a fruta permite ao bebê o conhecimento do sabor, da textura, e não só do sabor ali transformado em forma líquida. Então evite o suco nesse primeiro momento. O suco se torna permitido a partir do 1º ano. Nesse momento, melhor frutinha, comidinha saudável e água nos intervalos sempre.